Olá, boa noite! Tudo bem com vocês? Meu nome é Miriam e neste momento está começando mais um episódio da série evangelística adolescente ADL News Escolhas. Boa noite, meu nome é Thiago. Esperamos que vocês tenham gostado do episódio da semana passada. Tivemos excelentes retornos. Hoje nós vamos assistir mais um episódio. Não se esqueça, a nossa transmissão ao vivo é todas as noites de domingo de setembro, às 20 horas, pela página do Facebook Adventistas Jaboticabal. Siga a nossa página, curta esse vídeo e compartilhe com seus amigos. E hoje temos mais participações especiais dos nossos adolescentes de Jaboticabal e também de outras cidades. E não esqueçam, você também pode participar junto com a gente. Como é que funciona isso, Thiago? Bem lembrado, Miriam. Publique uma foto sua, de sua família ou do seu grupo de adolescentes no seu próprio perfil do Instagram, com a hashtag escolhas_ADL 2.0. Siga e marque também o nosso perfil, @ADL 2_0. Fique por dentro de todas as novidades. Vamos mostrar aqui as fotos da semana que nós recebemos. E também, não se esqueça do nosso sorteio. Como que vai ser esse sorteio, Miriam? Verdade, Thiago. Na nossa última noite, iremos sortear uma assinatura anual da lição da Escola Sabatina. E essa assinatura, Thiago, é da classe que você frequenta. Então, se você for adolescente, será da classe de adolescentes. Se você é adulto, será da classe de adulto. E assim por diante. Aí, para você participar do sorteio, você tem que postar uma foto com a hashtag escolhas_ADL 2.0 e marcar o nosso perfil no Instagram, @ADL 2_0. Ou seja, qualquer um pode participar. E durante essa semana recebemos mais fotos e nós vamos mostrar agora. Com certeza! Vamos ver no nosso telão o nosso amigo Silvio com a sua galera, o grupo do UNASP de São Paulo, o Pedro Henrique de Vista Alegre do Alto, Noêmia Green, diretamente de Orlando, na Flórida. Que maravilha, hein? Nossa série Atravessando Fronteiras. Um grande abraço para todos vocês e muito obrigado por enviarem as suas fotos. Nossa, Thiago, que legal! Atravessando fronteiras. E hoje também iremos mostrar uma galerinha, uma gente fina aqui de Jaboticabal. A Pureza e o Daniel, a Gabriela Ribeiro, a Gabriela Lima, a Maria Laura, todos eles são aqui da Central do Jaboticabal. Ainda de Jaboticabal, do Jardim Paulista, nós temos a Lívia e a Ana Clara aqui também da nossa cidade. Um grande beijo para vocês. Não percam a oportunidade. Mande a sua foto para nós. Nós vamos colocar a sua foto aqui. Vale lembrar também, Thiago, para a gente mandar um grande abraço para aquele grupo que orou por nós. Fizeram uma corrente de oração. Eles participaram e oraram por nós. Nosso muito obrigado. O nosso abraço para vocês. Com certeza, muita oração, muito poder. Chegou a hora de começarmos. O que será tratado hoje, Miriam? Olha, Thiago, eu tô tão ansiosa. Hoje nós vamos assistir sobre a escolha em renascer. Iremos aprender muito em como renovar o nosso espírito. Esse episódio está imperdível. Eu creio que todos vão gostar. Com toda certeza. Mas antes de iniciarmos a série, nós convidamos todos a cantar conosco a música tema Incomum. Deus um dia me chamou pra falar de salvação. Ao mundo anunciar que voltará. E parece
de quem eu sou, quem um dia me salvou. Decidi seguir o que Deus tem pra mim. Se Jesus no coração for incomum eu quero ser até o fim. Eu não posso resistir ao seu amor, que me abraça com a força do perdão. Se ouvir a sua voz é incomum, então eu sou de coração. Eu entrego tudo aquilo que eu sou. Vem fazer, ó Pai, tua obra incomum em mim. Uma fé que vem de ti, verdadeiro quero ser, para que outros possam ver tua face em mim. Eu me rendo ao teu poder, vem usar o meu viver. Se mandares tua voz, irei seguir. Se Jesus no coração for incomum eu quero ser até o fim. Eu não posso resistir ao seu amor, que me abraça com a força do perdão. Se ouvir a sua voz é incomum, então eu sou de coração. Eu entrego tudo aquilo que eu sou. Vem fazer, ó Pai, tua obra incomum em mim. Se ouvir a sua voz é incomum, então eu sou de coração. Eu entrego tudo aquilo que eu sou. Vem fazer, ó Pai, tua obra incomum em mim. Olá, gente, tudo bem? Eu sou Felipe e eu sou um adolescente de Araraquara. Bom, ser santo não significa nunca pecar. Se fosse dessa forma, seria uma coisa impossível para nós. E a santidade é um arrependimento imediato e cabe ao Espírito Santo abrir nossos olhos e mostrar onde erramos. Quando isso acontece, nós podemos ter uma vida de santidade. Bom, a Bíblia nos fala que a misericórdia de Deus é tão grande a ponto de não conseguirmos medir ou nem de pensar no tamanho. E Ele está sempre ao nosso lado, pronto a nos dar uma oportunidade de reviver, de abandonar os nossos pecados, para que possamos ter uma vida boa. Só cabe a nós nos arrependermos completamente e entregarmos nossas vidas nas mãos dele. E esse é o objetivo da nossa oração de hoje. Pedirmos a Deus para que Ele perdoe as nossas falhas, que fortaleça a nossa fé a cada dia. Vamos orar? Querido Deus, quero agradecer por tudo que o Senhor nos dá. O Senhor sempre nos guarda, nos protege, nos dá bênçãos. Senhor, que o Senhor possa abençoar a todos que estão presentes aqui. Que o Senhor possa fazer com que sempre estejamos em comunhão contigo. Fortaleça a nossa fé a cada dia. Que o Espírito Santo seja nosso consolador, para que Ele nos mostre o caminho certo. Que o Senhor também possa abençoar a todos os pedidos aqui. Que o Senhor possa cuidar de cada filho teu, ó Pai. Que as pessoas que estão passando por necessidade, que o Senhor possa abençoá-las, de acordo com a tua vontade. Entregamos nossas vidas em tuas mãos. É isso que eu te peço, te agradeço, em nome do seu Filho Jesus. Amém. Oi gente, meu nome é Júlia, eu tenho 17 anos e eu vim aqui contar o meu testemunho pra vocês de forma rapidinha. Quando eu tinha 3 anos, eu nasci na Bahia, né?
E quando eu tive 3 anos, eu fui embora pro Pará. De lá eu morei lá até os 14 anos de idade, né? Quando deu 14 anos de idade, eu fui viajar. A gente foi viajar em família, né? Pra ver os meus tios em Minas, né? E lá, né? Já no Pará, eu tinha visto no meu pescoço. A minha avó já tinha percebido que tava alto, sabe? Tava inchado, sabe? Com alguns caroços, né? E a gente decidiu fazer os exames lá em Minas mesmo, né? Porque é mais seguro, por conta que na minha cidade não era muito seguro, né? E a gente foi pra lá, e também, né, pra divertimento, que a gente ia visitar os meus tios. E eu fiz exames lá. Depois dos exames, a gente ia viajar pra Curitiba. Fiz os exames, fiz a biópsia, né, que é uma mini cirurgia, né, no pescoço aqui, pequenininho, rapidinho. Enfim, a gente viajou, quando a gente voltou, a gente ia saber os exames, o resultado. E daí a gente foi pra consulta, e aí eu fui diagnosticada com linfoma de Hodgkin, que é um câncer. Que dá mais em adolescentes, né, em crianças e adolescentes. E foi um choque pra gente, né. A gente ficou com muito medo, e ainda mais comigo, né. E a primeira coisa que eu pensei foi perder meu cabelo. Perguntei pro médico e ele falou que provavelmente eu ia perder o cabelo, né, por conta da quimioterapia. Meu tratamento foi de químio, né, durante 6 meses. E aí, comecei meu tratamento de químio, e a gente ia e voltava, e era de 15 em 15 dias meu tratamento. A gente ia pra Minas, morava em Minas, e ia pra Barretos, né, foi que não deu mais, a gente começou a morar em Barretos. E aí, meu cabelo começou a cair já, e eu decidi cortar, né, e eu fiz até uma peruca com meu próprio cabelo, né? E com isso, né? Comecei meu tratamento. Foi durante 6 meses no ano de 2018. Fez 2 anos já que eu acabei. E durante a quimio era de 4 horas seguidas, né? A quimioterapia na veia. E era muito enjoo, muito... Nossa, horrível, né? E eu colocava na minha cabeça: vou pra químio, enjoar e vomitar, e acaba, né? E na minha químio eu fazia uma playlist, né? De 4 horas. Música de até 4 horas, porque era o tempo que a químio acabava. Quando as músicas acabavam, a químio acabava, né? E aí, o médico até proibiu de eu não ir pra lugar público e tal, pra igreja e tudo mais, mas mesmo assim, todo sábado eu ia pra igreja. Eu ia pra igreja todo sábado e domingo. E era um remédio pra mim, praticamente, ir pra igreja, né? Eu me achava mais normal, não sei, sabe? Mas aí, a quimioterapia acabou, né? Durante 6 meses. E aí a gente ia saber se eu ia fazer a rádio. A rádio é muito agressiva, então a gente não queria, né? Pedindo a Deus pra eu não fazer. E a gente foi pra consulta, né? Com os especialistas lá da radioterapia, e uma consulta também com o hematologista. E a primeira consulta foi com eles, né, da rádio, e ele falou com certeza que eu ia fazer, eles falaram que eu ia fazer com certeza a rádio, e eu tinha marcado tudo, quantidade, o dia e tal. E depois eu fui, né, a gente já tava tipo, nossa, eu vou fazer rádio mesmo, mas, né, e a gente foi pra consulta com o hematologista. E o hematologista falou que não era certeza que eu ia fazer a rádio. E primeiro eu ia fazer o PET scan, que é tipo um equipamento lá, é um tubo. A gente entra, né, recebe glicose, né, na veia e tudo, pra saber, né, se ainda tinha algum tumor lá. E pra saber se ia precisar mesmo fazer a rádio. Eu fiz, né, aí depois teve a consulta, acho que depois de uma semana. E ele falou que eu não precisava de jeito nenhum fazer a radioterapia. E que eu me dei muito bem com a químio, que já tinha sumido tudo e já. E aí deu tudo certo, graças a Deus, né? Acabei fazendo só a químio.
meu cabelo cresceu e tudo mais. Deu tudo certo, graças a Deus. Me dei muito bem com a químio. E é isso que eu vim falar pra vocês, né? Que em tudo a gente deve dar graças e que eu não reclamo de ter passado por isso, porque me ajudou muito. Tudo propósito de Deus. Ele não quer que a gente sofra, mas quer que a gente aprenda, né? Deus é misericordioso, mas Ele é justo também. E a gente dá valor às coisas pequenas também, né? Como meu cabelo, eu perdi, né? Cílios, sobrancelha. E antes eu era a pessoa que reclamava muito, né, da vida. E uma pessoa que não era tão chegada a Deus, sabe? E me ajudou muito isso, né, o tratamento. E hoje eu falo normalmente que eu tive câncer e que eu tô curada, graças a Deus. Em teus braços é meu descanso. 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 Recai em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Eu recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Câncer e que eu tô curada, graças a Deus. E é isso que eu vim falar pra vocês. Muito obrigada, tchau, tchau. Boa noite, seja bem-vindo ao ADL News Escolhas. Meu nome é Matheus e... Peraí. Tá bom. Matthews para os mais íntimos. Boa noite, meu nome é Juninho e para os mais íntimos, Enner ou Juneco! Bom, vamos falar de ano novo. Bom, o ano novo, esse ano, nós começamos não muito bem, né? Com tragédias e tal, mais coisas, né? Bom, quando começa um ano novo, a gente tem novas escolhas, novos objetivos, novas metas. E às vezes a gente tem a meta de querer um namoro ou algo do tipo, mas nem tudo sai da maneira que a gente quer, né? Exatamente. Na verdade, quando acabamos começando o ano, criando novas metas, acabamos nem fazendo. Você já fez alguma meta, Matheus? Eu fiz bastante meta, viu, cara? Tipo, por exemplo, jogar no Sub-17, né, cara? Que eu entrei pro time da cidade de basquete, né? Nossa, cara, que triste, velho, que não deu por causa desse coronavírus, né, meu? Mas tá tudo bem. E quem diria que hoje a gente precisa do celular para poder ter uma aula, enquanto antigamente, antes da pandemia, nós não poderíamos nem ir lá na escola com o celular na mão. Agora, hoje a gente já está precisando dele, é obrigatório para a gente poder ter uma aula. Quem diria que o mundo girou? Mas às vezes a gente acaba planejando uma meta, mas acaba não fazendo. Vamos supor, eu gostaria de, sei lá, sair com meu pai amanhã, só que acaba que você fica com preguiça e não acaba concluindo o que você realmente queria. Isso que acontece geralmente com a gente nas nossas metas de ano. Às vezes a gente acaba planejando e não fazendo nada, por preguiça. Nós colocamos nossas metas à frente de tudo e às vezes nem nossas metas não dão certo. E nós perguntamos por que não deu certo, por que aquilo não ocorreu. E alguém já se fez essa pergunta? Senhor, o que queres que eu faça? E realmente o Senhor responderia, sede santos, porque sou santo. Mas espera aí, Júnior, como assim ser santo? Eu acho que não conseguiria ser santo porque a gente só sabe pecar, entende? Por exemplo, se eu fizesse tudo certinho,
Se eu passasse o dia inteiro orando, você acha que eu poderia comer meu McLanche feliz? Bom, Matheus, mas você sabe que na verdade a coisa não é bem assim, né? Pra confirmarmos mais isso, abre a Bíblia em 1 Pedro, no versículo 1, do 15 ao 16. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também vós mesmos, e todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Ok, eu ainda não entendi. Saiba que ser santo não é o que as pessoas acham realmente que é aquela pessoa que não faz nada, não faz bagunça, fica quietinho no lugar dela. Ah, tá bom, mas se não é isso, o que é então? A palavra ser santo, ela significa ser separado para um propósito especial. Quando você segue o que Deus pede na Bíblia, você está sendo separado do mundo. Como as outras pessoas não fazem isso, você é separado por causa que você é especial, você tem um propósito especial. Você faz aquilo porque você foi separado. Ah, agora eu comecei a entender esse negócio de ser santo aí. Mas fala mais sobre o assunto. Ser santo não significa nunca errar, até porque assim seria impossível. Mas realmente se arrepender do pecado ao mesmo momento que você acabou de fazer ele. Aí quando a gente quer colocar tinta azul no shampoo da nossa irmã e a gente sabe que as consequências vão ser horríveis, realmente a gente vai irritar ela, que é o que a gente quer. Mas você ouve aquela vozinha dizendo: não faz isso, você vai irritar ela, você vai acabar criando discórdia. Ainda bem que minha irmã não mora comigo, né? Aí você já tá começando a entender. Mas Júnior, você acha que um dia a gente vai ser santo? Que nem da forma que várias pessoas pensam que é santo? Tipo, será que um dia a gente vai ser santo ao ponto de não cometer nenhum pecado? Com certeza. O plano de Deus para nossa vida é que todos seremos transformados para uma natureza perfeita, onde Adão e Eva também começaram, onde eles não poderiam pecar, onde eles seriam santos realmente, da forma de Deus. Ufa, que bom, né? Mas me responde um negócio. O que arrependimento tem a ver com santidade? A santidade, ela não leva ao arrependimento. Ao mesmo momento que você procura a santidade e você está sentindo um arrependimento no momento que você fez aquele pecado, você está levando a santidade ao arrependimento. Essa é a relação que eles têm. Na Bíblia, em Isaías, no capítulo 6, versículo 1 a 8, diz: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Ufa, quanta palavra complicada, hein? Realmente são muitas palavras difíceis, mas para o entendimento não é tão complicado assim. Bom, pensa, Deus é tão santo que a única maneira que podemos fazer para ficar diante dele é nos ajoelharmos e colocarmos o nosso rosto em terra. Quando fala rosto em terra, você vai Flamengo lá, tá ligado? O avestruz. Avestruz é Flamengo, cara. Quando Isaías viu a Deus, ele sentiu todos os pesos dos seus pecados, e se arrependeu na hora. Com isso ele perdoou os seus pecados e purificou seus lábios, com a brasa do altar que simboliza a santidade divina. Desta forma, Deus usou Isaías e entendeu a santidade e está totalmente ligado ao arrependimento sincero. Agora que você falou isso daí, eu lembrei de um verso que está em Levítico, capítulo 20, versos 7 e 8. Vai, Juninho, agora é sua vez de ler, hein? Portanto, santificai-vos e sede santos,
pois eu sou o santo, vosso Senhor. Guardais os status e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifica. Viu? Santidade está ligada ao arrependimento. Mas quem nos torna santos é Deus, né? E é muito curioso que Deus nos faz crescer tornando-nos menores. Como assim? Eu não entendi. Como que a gente cresce ficando menor? Nós ficamos maiores a partir que o nosso orgulho diminui. O orgulho nos infla como se fôssemos balões. Mas a graça de Deus faz um furinho. E o ar quente do orgulho escapa, tornando-nos menores. E assim mais abertos para as coisas de Deus. Essa metáfora foi boa, hein? Nunca tinha pensado nessa. Ah, cara, você sabe, né? Dormindo no ponto. Eu sei que é difícil, tipo, quando você tá assim, sentado na praça, e aí vem um ônibus e fica, tipo, demora pra chegar e se fica lá, sentado junto com as pessoas lá, não tem nem espaço, porque tem tanta gente pra entrar no ônibus, né? Eu sei que você dorme muito no ônibus, no ponto do ônibus, eu sei que você pega muito ônibus, mas não tem nada a ver com isso não, entendeu? Como assim? Que ponto então que você tá falando? É tipo, não está ligado naquilo que realmente importa. Mas isso me lembrou uma situação muito curiosa sobre o sono. Você sabe qual é o ser vivo que dorme mais horas por dia? Facinho, meu irmão. Ele fica dormindo, acho que umas 7 horas. Levanta pra jogar, fica metade de 24 horas no computador e o resto ele dorme. Claro, claro. O Marcos gosta muito, muito mesmo de dormir. Mas não é ele, no reino animal. Você chutaria o bicho que mais dorme? Com certeza deve ser o bicho preguiça. Pois é, muitos pensam que é a preguiça, o animal mais dorminhoco, mas não é não. Por incrível que possa parecer, algumas espécies de morcegos podem dormir por 20 horas dentro das 24 horas do dia. Pensou que delícia só ficar acordado para comer e caçar e depois dormir 20 horas? É muito tempo dormindo realmente, mas o Marcos perdeu o freio agora pro morcego. Mas me fala aí, sabia que tem um bicho que dorme com o olho aberto e o outro fechado? Já sei, essa daí é fácil. É um pirata. Porque tem que ter bom. Mas ele usa o negocinho aqui, ele fica com o olho aberto. Ah, não sei, né? Não sei, cara. Eu chutei o pirata. Mas, pois é. Não é o pirata, é um golfinho. Golfinho? Você acredita? Por causa que, tipo, como ele tem tanto controle do cérebro dele, ele tem a habilidade de conseguir dormir com metade do cérebro e outra metade deixa aberto para poder vigiar. Então, geralmente, a parte que tá ligada, ele deixa com o olho aberto para poder vigiar. E agora a outra parte fica dormindo. Aí quando ele acorda com essa parte dorme. É muito controle do cérebro. Imagina, tipo, não tem uma parte em cima do cérebro que fica ligada, assim, tipo. Aí eles ligam sei lá, eu não sei como explicar, mas é muito estranho mesmo. Pois é, alguns animais como as girafas dormem em pé e só deitam no chão para dormir quando tem absolutamente certeza de que não há predadores por perto. Mesmo assim, ela fica em estado de vigilância. Ao menor ruído, ela desperta. Então, para alguns animais, dormir profundamente no momento errado pode custar a vida. Pois é, e pior que isso não acontece só com animais, também acontece com nós, humanos. Quando dormimos no momento errado, podemos criar cenas muito engraçadas. Mas também vemos muitas tragédias, especialmente no trânsito, que estão ligadas a dormir no momento errado. Um pequeno cochilo pode custar a nossa vida e de outras pessoas. E agora, eu quero a participação de vocês. Eu quero ver vocês comentando nos comentários aqui embaixo se vocês já dormiram no culto alguma vez. Eu posso te contar uma experiência que eu tive dormindo no culto? Assim, todo mundo pensa assim, ele dormiu no culto, só foi lá na igreja e tal, tava com sono, dormiu. Mas não, eu tava num culto no Campuri da UCP. E tava dando 11 da noite, já tava ficando com sono já. Eu resolvi tirar um cochilo. Aí eu dormi lá, fechei meu olhinho. Do nada eu acordo assim, o negócio tava quase deserto. Porque, tipo, já tava todo mundo saindo já. E meu olhei assim pras redondezas assim, não tava meu clube lá não. Daí eu fiquei desesperado. Aí como eu tava meio sonolento, eu fiquei meio doido, né? Sei lá o que aconteceu. Eu abri a mão assim, eu tinha, é que a gente dava as mãos, né, pra gente ir pra barraca, por causa que era muita gente. Aí tinha um
tinha um clube saindo, né? Eu achei que era o meu, tava com sono. Eu abri as mãos das duas meninas assim e fui dar a mão com as duas meninas. Elas começaram a rir da minha cara, riram. Eu também ri, entrei na vibe e tudo. Mas, sinceramente, na hora que eu tava descendo assim a escada, eu falei, eu vou direto pro meu clube, eu nem sei onde é que eles estão. Aí, logo ali eu vi o Gabriel contando quantas pessoas tinham. Nossa, que sorte, mas só de pensar agora eu estava que nem um golfinho, né? Com metade do cérebro só. Agora eu tô seguindo a festa aqui. Quem nunca dormiu durante um culto? Que atire a primeira pedra. Eu tenho certeza que muitas pessoas já dormiram. Eu já dormi. Foi sem querer, querendo, né? Mas, nossa, tem muito dia, tem uns dias que vem um sono assim, com uma força assim, e junto com o calor de você estar sentado naquele banco lá, aí junta a fome. Não tem jeito, acabamos dormindo, né? Eu já dormi, também é muito engraçado ver uma pessoa olhando assim ao redor, tentando pescar assim, ó, que a pessoa fica assim, pescando. Tem muito vídeo do acampamento de verão com isso daí. Ai, nossa, eu fiquei voltado do Marcos agora, nossa. Bom, mas claro que toda essa nossa conversa aqui tem um objetivo. E para que todos possam entender, vou pedir para que o Júnior lê em Atos, capítulo 20, verso 9 a 12. Lê aí, Júnior. Bom, em Atos 20, 9 a 12, conta uma história de um jovem. Ela diz assim: um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante um prolongo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se e sobre ele abraçou e disse: não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até interromper da aula. E assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Então imaginem, agora que estamos no Oriente, na época de Paulo, não existia ar-condicionado, ventilador, não existia nada, nem aqueles ventiladorzinhos que o caminhoneiro leva no caminhão, não existia nada. E então as janelas eram muito grandes, até comparadas com umas portas, entende? Por exemplo, uma porta assim, imagina que tamanho que era aquilo lá só pra ventilar tudo. Nossa, que calor que deve ter. E ainda deixou a janela aberta pra entrar aquele sol forte, então já não tinha jeito, né? Paulo já tava falando há um bom tempo, e o jovem Eutico foi ficando com sono, até que ele acabou dormindo e por fim caiu de terceiro andar da casa. Caraca, terceiro andar? Nossa. Imagina capotando lá de cima mesmo? Que dor. Nossa, mas história, sermão, é complicado. E palestra ainda. Eu até lembrei de uma história que uma vez um pregador viu que no seu auditório tinha um jovem que dormiu totalmente. Preocupado, o pregador lhe disse à pessoa que estava do lado para acordá-lo. O senhor olhou para o pregador e falou: mas por que o senhor não acorda aí? Foi o senhor que colocou ele para dormir? Mas daí foi boa. Realmente, nessa história de Paulo, era uma vigília que estava acontecendo. E a Bíblia menciona uma série de outras vigílias que aconteceram exatamente sobre o que estamos falando aqui. Pessoas dormiram no momento errado. Lembra daquela passagem de Jesus no Getsemane? Que os discípulos Pedro, Tiago e João acabaram dormindo. Era só eles jejuarem também junto com Jesus, né? Parábola das 10 virgens. Todas acabaram adormecendo. Pelo menos 5 delas foram preparadas com azeite de sobra, por caso o noivo demorasse para chegar. Porém, terem sido prudentes, apesar de terem dormido, conseguiram participar da festa. Mas essa história de Eutico tem mais um ponto curioso. Ele estava na janela, no terceiro andar daquela posição, e ele enxergava claramente Paulo. E também enxergava o movimento da rua. Como já sabemos, uma pessoa não pode servir a dois deuses, a um só. Eu conheço uma história do muro. Tinha um homem que estava em cima do muro. De um lado tinha Satanás e o outro Jesus. Jesus estava falando: venha, pula, pode vir que eu te pego. Tudo assim, tranquilo, né?
e do outro lado tava Satanás, e ele tava quieto na dele, assim, olhando ele. E Jesus ficava chamando ele, vem, pode vir, pode confiar em mim. Mas aí acabou que ele acabou perguntando para Satanás, por que você não tá me chamando? Aí ele disse, porque o muro é meu, simplesmente isso. Então ele praticamente estava servindo a um Deus mesmo só. E será que ao usar o celular no culto, a gente não tá na mesma situação que eu? Tipo, a gente tá com o celular, que é a nossa janela, e quando a gente usa ele, a gente tá colocando o pé pra fora, enquanto a gente tá ouvindo o pastor falando e com o celular na mão, prestado em outra coisa. Então a gente tá com os dois pés da janela. Júnior, complicou agora, né? Vamos filtrar. Um fato era que eu tipo, era um crente Raimundo. De um lado ele tava falando Raimundo. Entendeu? E apesar de ele participar de todas as atividades, ir pro desbravador, acampamento, ele ainda não participava totalmente de mente aberta. É como eles sempre dizem assim, com o corpo na igreja e com a mente no mundo. É nesses momentos de escolhas que sobre permanecer fiel aos seus princípios ou ceder à pressão dos amigos que as coisas podem complicar. Em que terreno você tem aprofundado suas raízes? Na palavra de Deus ou nas redes sociais? É nesses momentos de escolhas sobre permanecer fiel aos seus princípios ou ceder à pressão dos amigos que as coisas podem complicar. Em que terreno você está aprofundando suas raízes? Na palavra de Deus ou nas redes sociais? Bom, o jovem caiu da janela e quem confirmou que ele realmente estava morto foi o Lucas, que todos sabemos que se trata de um estudioso médico, então ele declara a morte do jovem. Bom, as consequências fatais de estar vivendo as atrações da janela agora são reais na vida do jovem. E agora ele começa a pagar com essas consequências. Bom, depressão, angústia, ansiedade, ausência de Deus, a falta de uma participação de um amigo, tristezas. Eu digo que está morto, morreu porque não se atentou às advertências caretas da palavra de Deus. Morreu porque achou que seu mundo na igreja era algo ultrapassado e sem validade. Mas, apesar de tudo, a Bíblia diz que a misericórdia de Deus não é algo que possa ser medida. Deus é um Deus de misericórdia. E no texto diz, no verso 10, que o apóstolo Paulo desceu depressa e apanhou o jovem dos braços. Deus operou um milagre ali. A vida voltou novamente para o Eutico. Ou seja, Deus está sempre ao nosso lado, dando oportunidades para reviver, para você abandonar o pecado, para viver uma vida de santidade, integridade e pureza, uma vida ao serviço do Senhor. Diz o texto do apóstolo Paulo que ele apanhou o jovem Eutico nos braços e foi necessário debruçar no jovem. Sim, ou seja, a palavra de Deus desceu até nós. O Espírito Santo está debruçado neste momento diante de você, ansioso para abraçá-lo e dizer para você, tudo você pode naquele que o fortalece. Mas eu já pisei tanto na bola, já pequei tanto, eu já furei tanto o sábado, eu já comi tantas carnes impuras que eu não poderia comer. Lembre-se que Deus é um Deus de misericórdia. Ele nos conhece e sabe quais são as dificuldades e quais dificuldades nós podemos ultrapassar. O desejo de Deus é que aguentemos firmes. O desejo de Deus é que aguentemos firmes, com a promessa de que há uma saída. Quando somos tentados, podemos ter a impressão de que essa saída não existe, mas o Deus que nos fez sabe o que podemos resistir e suportar, e Ele é quem providencia uma maneira de escapar. Para finalizar, vamos ler 1 Coríntios 10:13. Não vos sobreveio tentações que não fosse humana, mas Deus é o fiel, e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possuis a suportar. Bom, os salmistas dizem: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Se você entregar seu caminho a ele, com toda a santidade, fervorosidade e comunhão que você tem com ele, você vai confiar nele e ele fará o que você precisa.
levanta do teu sono. Eúticos modernos, acorda. Vamos fazer uma oração? Querido Deus, amado Pai, pedimos a Tua santidade e a Tua ajuda para que não possamos dormir no ponto, para que possamos ficar frente o corpo e mente na igreja, para que possamos aprender cada dia mais a Tua palavra e que possamos conseguir atravessar esse caminho juntos, o Senhor colocando Tua mão poderosa e nós batalhamos para conseguir a santidade. Perdoe os nossos pecados, que esta mensagem possa ser tocada no coração de cada um, para os que foi já tocada, para que o Senhor reavive o coração e possamos ter uma fervorosidade melhor. Perdoe os nossos pecados, é tudo que eu te peço, em nome de Jesus, amém. Amém, Senhor. Por tantos lugares eu passei e dos teus milagres ouvi dizer, até que um dia te encontrei, em tua presença descansei. Meus sonhos queriam alcançar, você me deu forças pra lutar. Quantas pessoas não acreditavam, você viu o melhor que havia em mim. Entrego a ti a minha vida, Senhor. Entrego a ti tudo que sou. Como viver sem teu amor? De mim um vaso novo, quebra e molda meu interior, dá-me um novo coração. Sei que tens o melhor pra mim. Eu te agradeço, meu Senhor, por tua bondade, teu favor, ao entregar Jesus na cruz, pra morrer em meu lugar, no mundo carente de amor, onde existe luta e dor. Eu quero ser a tua voz, levando paz aos corações. Entrego a ti a minha vida, Senhor. Entrego a ti tudo que sou. Como viver sem teu amor? Renova meu ser e faz de mim um vaso novo, quebra e molda meu interior, dá-me um novo coração. Sei que tens o melhor pra mim. Entrego a ti a minha vida, Senhor. Entrego a ti tudo que sou. Como viver sem teu amor? Renova meu ser e faz de mim um vaso novo, quebra e molda meu interior, dá-me um novo coração. Sei que tens o melhor pra mim. Sei que tens o melhor pra mim.
Amém. Ah, que pena. Chegou ao fim do nosso segundo episódio. O que você achou, Thiago? Você gostou? Eu gostei muito. Nós aprendemos essa noite em como não dormir em nossa fé. Já estou ansioso aguardando o episódio da próxima semana. Eu também estou super ansiosa. E não esqueçam, todos estão convidados. Não percam o nosso próximo episódio da série ADL News Escolhas. Domingo que vem, às 20 horas, na página do Facebook Adventista Jaboticabal. Boa noite a todos, um grande beijo e até mais. Boa noite, galera. Desejamos a todos vocês uma ótima semana. Até a próxima. Tchau. Tá bom. Não imagina você ver Jesus. Ah, ainda